Hoje eu vou mostrar para vocês os testes realizados em quadros. Esses testes foram realizados pelo site alemão Tour Magazine, tá? E a tabela foi organizada pelo pessoal da Weightwinners Star Cycle. Eu dei uma adaptada nessa tabela para que vocês conseguissem entender de uma forma um pouquinho mais simples, tá bom? Procurei fazer dessa forma. Mas o que tem de importante nessa tabela? Elas vão servir para vocês como um guia para vocês poderem determinar qual a necessidade que vocês querem no quadro. Vocês querem uma bike que tem uma traseira mais confortável, tá? Uma bike com parte do movimento central mais rígida, ou com a frente do movimento de direção ali, do tubo, do head tube mais rígido para vocês poderem contornar melhor uma curva, para ter uma rigidez legal durante as frenagens ou durante o sprint, ou um garfo que possua mais ou menos deflexão lateral, tá bom? Tudo isso é importante na escolha de um quadro, tá? Seja um quadro mais moderno quanto um quadro mais antigo. Mas, além de tudo, é muito importante que vocês tenham em mente que não é porque o quadro ele é mais novo que ele é melhor do que o seu quadro antigo. Muitas vezes os fabricantes otimizam o processo de produção, tá? Que eu quero dizer como otimizar, utilizar menos material de forma pensada, é claro, e diminuir a rigidez de alguns pontos. Não quer dizer que isso vai afetar a sua segurança ou não, é porque eles verificaram que não precisaria ser tão rígido. Mas para algumas pessoas, elas querem ter uma rigidez maior em alguns pontos e outras querem ter um pouco mais de conforto. E para que vocês também possam saber se continuam com a sua bicicleta antiga, porque ela possui uma rigidez boa, ou partem para uma mais nova. Vou dar um exemplo. A SL5 é um dos quadros mais rígidos da Specialized. Tá? Ele é mais rígido que o SL6 e que o SL7. Ou seja, o modelo evoluiu, mas essa rigidez em alguns pontos diminuiu. Tá? É claro que o conforto em alguns modelos aumentou, mas a rigidez ali do movimento central, da direção e lateral do garfo diminuiu com relação aos modelos novos. Espero que vocês curtam essa tabela, que eu vou colocar aqui na sequência do vídeo. Essa é a tabela de rigidez dos quadros, realizado pelo site alemão Tour Magazine. Tá? A última atualização aqui dessa tabela foi realizada no início de 2021, tá? Pelo pessoal ali do fórum do site Weightwinners Star Cycle. Bom, qual o intuito dessa tabela? Tá? Para que ela serve para que vocês possam escolher qual tipo de quadro melhor se adapta às suas necessidades. Ou seja, se a pessoa ela quer um quadro com maior conforto, ela vai buscar aqui nessa última coluna, conforto, que você consegue avaliar a deformação do canote do selim. Tá? Então, quanto menor esse número, melhor o conforto. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Uma Specialized Diverge, tá? Uma bike gravel, ela possui uma rigidez do canote de 70 Nm, ou seja, são necessários 7,1 kg para o canote deformar 1 mm. Tá? Já se eu for para uma SL7 Disc, tá? Eu preciso ali de quase 16 kg para o canote selim deformar 1 mm, ou seja, é uma bike menos confortável. Tá? Já se eu quero uma bicicleta com boa rigidez no movimento central, tá? Então para que a bike possa aproveitar toda a força que eu estou realizando para jogar para a traseira da bike. Então ali, por exemplo, uma SL7, você possui uma rigidez no movimento central de 58. Já o modelo antigo, a própria SL6 S-Works, possui uma rigidez superior, de 76. E a SL5, modelo anterior ainda, ela possui uma rigidez maior ainda. Tá? Ou seja, com a evolução até da própria Specialized, o movimento central a gente pode verificar que ele ficou um pouquinho mais mole, tá bom? Já no caso, se você quer uma bicicleta com uma frente mais rígida, tá? Para o melhor sprint, ou para pedalar melhor em pé na subida, ou durante as curvas para você poder contornar bem a curva, e durante as frenagens, frenar e não sentir a frente da bike muito molenga, tá bom? A gente até pode verificar ali mesmo. A própria Tarmac SL7 possui uma rigidez ali de 97. Já a SL6 era até melhor, mesma coisa que para a SL5, tá bom? Se eu pegar ali, por exemplo, até da Diverge, já cai para 100.
Então, a própria Itos, né, possui uma rigidez da caixa de direção muito boa, tá bom? Com relação também agora à rigidez lateral do garfo, tá? Mesma coisa, se você colocar um garfo que ele se deforme menos durante o sprint ou durante a curva, ou até durante e durante as curvas, durante a frenagem não, porque aqui no caso essa coluna é só de rigidez lateral do garfo, tá? Se eu pegar ali uma SL7, 53, tá? Se eu buscar um outro modelo ali, por exemplo, uma Trek, uma Emonda SLR ali de 2018, a rigidez lateral do garfo é de 40, é menos, porque o garfo acaba sendo um pouquinho mais mole, então você vai sentir durante as curvas ou durante um sprint, pedalando em pé, que o garfo tende a flertir um pouquinho mais lateralmente. E a última coluna foi o que eu expliquei com relação ao conforto, tá bom? Bom, essa tabela ela sofreu várias atualizações, tá? A parte do conforto do quadro com relação ao canote, isso pode ser melhorado com a substituição do canote do selim por uma de outro fabricante, por exemplo, até das próprias Canyon, tá? A gente pode verificar que o canote, aquele canote que ela utiliza, você precisa de pouco esforço para o canote deformar, ou seja, acaba sendo uma bike bem confortável, tá? Com relação a outros canotes que têm formato aerodinâmico, da própria Aerohood, tá? A própria da Canyon mesmo, você precisa ali de quase 20 kg para o canote deformar 1 milímetro, enquanto de outros modelos, tá? Até da própria Aerohood, você precisa ali de 10, tá? Ou se você partir para uma bike endurance, de 6, quase 6,5 kg aproximadamente, tá bom? É claro que os tamanhos dos quadros também possuem uma diferença com relação à rigidez. Então, a informação do tamanho do quadro aqui, a gente não teve essa informação dos tamanhos testados, tá? Mas procuraram deixar essa tabela da melhor forma possível para que vocês pudessem entender qual o melhor quadro se adapta às suas necessidades. Beleza, pessoal? Bom, enfim, essa tabela, tá? Depois eu vou colocar na minha postagem a imagem da própria tabela para que vocês possam salvar, guardar e para futuras consultas. Bom, espero que tenham gostado. Um grande abraço. Valeu!